Olá pessoal, vamos então conhecer os principais conceitos empregados no ensino religioso. Como nós já vimos anteriormente, nossos vídeos anteriores aqui, o ensino religioso ele se torna uma área do conhecimento a partir da BNCC. Claro que depois foi questionado ser uma área à parte ou estar dentro da área de ciências humanas, mas independente disso, ele está conectado com uma ciência chamada ciências da religião. Ele é a transposição didática dessa ciência para o contexto da sala de aula, trazendo então os saberes dessa ciência. A Base Nacional Comum Curricular vai dizer que o conhecimento religioso, isso na página 434, que o conhecimento religioso é o objeto da área de ensino religioso. Então, conhecimento religioso, ele é o objeto da área do ensino religioso. No mesmo parágrafo diz que esse objeto ele é produzido no âmbito da ciência da religião, no estudo do fenômeno religioso. Olha só, então quando você estuda o fenômeno religioso, você tem uma coisa produzida por esse estudo chamado conhecimento religioso. Digamos, o fenômeno religioso ele é algo complexo e que dificilmente um aluno de primeiro grau, segundo grau vai conseguir estudar, porque ele não tem as ferramentas metodológicas adequadas para estudar profundamente o fenômeno religioso, né? Para isso você precisa ter ferramentas da área da fenomenologia, né? Porém, esse aluno ele pode ter acesso ao conhecimento religioso. E o conhecimento religioso ele é como se fosse, digamos assim, ó, o fenômeno religioso é a cana, ok? Se eu pegar a cana e der para o aluno só a vara de cana ali, ele vai ficar olhando, né? Algum talvez tenha lá uma habilidade com facão, vai cortar, vai mascar. Agora, se eu pegar essa cana e eu levar lá para o moedor e eu fizer o caldo de cana, então eu levo o caldo de cana para eles, eles vão tomar o caldo de cana e eles vão experimentar todo o sabor da cana, os nutrientes da cana no caldo de cana. O caldo de cana é o conhecimento religioso e a cana é o fenômeno religioso. O fenômeno religioso é algo bruto, está lá na realidade objetiva, está lá nas religiões, na vivência das religiões, ok? O fenômeno religioso ele é complexo, mas ele pode ser estudado, ele já foi estudado, está sendo estudado por dezenas, centenas, milhares de pesquisadores no mundo que vão pesquisando ele e vão tirando informações, dados, vão coletando, vão espremendo ele, transformando ele em algo palpável, mais simples, que pode ser então trazido para o professor em forma de conhecimento religioso, que é o suquinho. Não sei se você está conseguindo entender a alegoria que eu usei. Mas é isso, conhecimento religioso é esse substrato que vem do fenômeno religioso, ok? Sérgio Junqueira, grande pesquisador da área do ensino religioso, 2017, página 23, ele diz o seguinte: o ensino religioso, enquanto disciplina, enquadra-se no padrão comum a todas as outras áreas do conhecimento, ou seja, tem um objeto de estudo, e aqui ele vai dizer o fenômeno religioso, e um conteúdo próprio, o conhecimento religioso. Olha só que interessante. Então, o próprio fenômeno religioso ele é descrito pela BNCC. Ela vai dizer o seguinte, página 436. De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos, quais fenômenos? Religiosos, alicerçaram distintos e significativos, sentidos e significados de vida e diversas ideias de divindade, em torno dos quais se organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos, em suas múltiplas manifestações, são parte integrante do substrato cultural da humanidade. Olha que legal. Então, a humanidade construiu muitas
conhecimentos, saberes em religiosidade, experiências sagradas, e tudo isso compõe o fenômeno religioso, que então precisa ser analisado, estudado, né? Os textos sagrados, as tradições, as narrativas, as vivências, e dali você retira esse suquinho, né? Que é o conhecimento religioso. A BNCC vai nos trazer também, ela não tem uma tabela de conceitos, mas no texto introdutório ao ensino religioso, vai falar de vários conceitos que estão como objeto de conhecimento ao decorrer das habilidades que existem ano por ano. Em cada série, em cada ano, existem habilidades que o aluno deve desenvolver em ensino religioso. Essas habilidades partem de objetos de conhecimento e também de conceitos que são da área da ciência da religião e que agora, né, ou que foram trazidos da área da ciência da religião, transposto e são usados no ensino religioso. Eu quero, junto com você, ver alguns desses principais conceitos e qual definição a Base Nacional Curricular Comum traz para eles. Nós temos aqui algumas tabelinhas que você pode acompanhar aqui acima, né, algumas tabelas onde você pode ver quais são esses conceitos, ok? Eles são muito importantes. Primeiro conceito, são dois aqui que estão conectados: imanência e transcendência, ok? Transcendência, segundo a base, é dimensão subjetiva, simbólica do sujeito. O termo transcendente, ele é usado para designar as mais diversas formas de, digamos, deuses, entidades, forças espirituais, aquilo que você crê que existe de espiritual, que ultrapassa a matéria. Por isso é transcendente. A nossa vida está aqui e ele transcende a nossa vida. Ele ultrapassa, ele perpassa esse mundo. Ele não é exatamente deste mundo, ok? Aquilo que você crê que existe, apesar dos seus olhos não veem, ok? Então, isso é transcendência. Imanência, aqui diz a dimensão concreta do sujeito, mas não diz apenas respeito a isso. Se você for ver, na verdade, esse conceito que a BNCC traz, não é exatamente o conceito que a literatura vai trazer. Sim, imanente é tudo que pode ser tocado, sentido, aquilo que está aqui. Mas quando você fala de imanência, você está falando de algo que perpassa e penetra o ser, que toma o ser, que faz parte da vida humana, né? Então nós somos imanentes e Deus é transcendente. Vamos dar um exemplo. Mas também quando, por exemplo, na tradição cristã, quando Jesus nasce como homem, o transcendente se torna imanente. Estou dando um exemplo bem claro, né? Na tradição cristã, então, o verbo, quando ele era o verbo, ele era transcendente, se fez carne, imanente, e habitou entre nós. Então, aqui eu estou dando um exemplo da relação entre transcendência e imanência. Por exemplo, também na tradição cristã, ou na tradição espírita, ou até na tradição africana, em outras tradições, se crê que espíritos ou forças podem penetrar ou tomar a vida de uma pessoa, né? Os cristãos, inclusive, falam de serem cheios do Espírito Santo, mas também falam em possessão, né? Se acredita na tradição espírita na incorporação de espíritos, ok? Também em diversas tradições espiritualistas, né? De que espíritos incorporam em pessoas, inclusive entidades, seres, deuses, divindades incorporam. Então, nesse momento, o que é transcendente torna-se imanente, né? Ele penetra, se manifesta ao imanente. Você está conseguindo entender? Transcendência, imanência. Imanência, transcendência. Ok? Alteridade e identidade. Então, a identidade é o caráter singular e diverso do ser humano. É quem eu sou. Ok? É a minha pessoa, as minhas características, né?
então de forma singular, mas ao mesmo tempo diversa, sou diferente dos outros. E a alteridade fala da relação entre eu e o outro. Alter é outro. A alteridade é como eu lido com o outro, como eu respeito o outro, né? E aqui nós vamos falar de ética da alteridade, de que forma eu lido com o outro de forma ética. Um conceito muito interessante é finitude. Diz respeito à condição frente à qual os sujeitos e a coletividade sentiram-se desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Finitude é a ideia de que tudo acaba, inclusive a nossa vida aqui nessa terra. Diante dessa grande questão, para onde eu vou depois da morte, né, é que muitas tradições religiosas começaram a surgir. Na verdade, sem a morte não existiria religião. Você só precisa se religar porque você crê que há algo para além desta vida. Ok? Inclusive a ideia de religião parte do princípio de que de alguma forma um dia já estivemos ligados e fomos desligados. Por isso nos religamos. Práticas espirituais ou ritualísticas. Ok? Então incluem a realização de cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre outras. E aqui dentro desse práticas espirituais ou ritualísticas entram ritos. O que são ritos? Eles narram, encenam, repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. O rito é um gesto que aponta para uma realidade. Então, digamos, a Eucaristia. A Eucaristia é um rito. A Igreja Católica, as igrejas protestantes, elas realizam ou a Eucaristia ou a Santa Ceia, não importa o nome que você dê, né, nessas diferentes tradições, ali tem símbolos, né, e até aqui já diz na BNCC que o símbolo é uma coisa que significa outra, ele dá significado a outra. Então aqui tem um pão. Esse pão, ele naquele momento para o cristão não é apenas o pão, ele é o corpo de Cristo. O corpo de Jesus que foi pendurado numa cruz. Esse corpo é o pão. O vinho ou o suco de uva não é apenas um suco de uva. Ele é uma coisa que significa outra. Ele é um símbolo. Ele representa, né? Ou ele é o sangue de Jesus. Ok? Então é uma coisa que não é exatamente esta coisa. Não é apenas um pão e um suco. Naquele momento se tornam símbolos, representação. E para quem crê, se torna de fato o corpo e o sangue de Cristo. E o que é o rito? O rito é o momento, por exemplo, que se realiza a Eucaristia ou a Santa Ceia. Então, em que os fiéis tomam, comem, ali então se está, digamos, de certa forma, se repetindo um ritual. E esse ritual tem um significado, né? Todo ritual tem um significado, um batismo, né? Um momento de um passe, tudo tem um significado. Todo ritual é uma repetição que traz por trás de si uma história, uma crença que se repete geração após geração naquela tradição religiosa, para que não seja esquecido, ok? Espaços e territórios sagrados, então pode ser montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, entre outros, que se distinguem dos demais por seu caráter simbólicos. Esses espaços constituem-se em um loco de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas. Então, todo lugar onde se pratica uma determinada religião é um espaço ou território sagrado, ok? Não importa se é uma esquina onde é feito uma oferenda, ali naquele momento se torna um espaço religioso, um espaço sagrado, quando aquelas pessoas estão reunidas ali, ok? E tem que ser respeitado. A legislação, inclusive, garante a defesa, a proteção dos templos, territórios e espaços sagrados. Está garantido no artigo 5º da Constituição Federal no Brasil, ok? O templo é fácil de identificar, mas há outros espaços sagrados. Por exemplo, uma tribo indígena, o rio pode ser um espaço sagrado. Ou uma determinada montanha. Eu visitei a comunidade indígena que tem uma cidade aqui perto, e eles disseram, lá em cima, naquele morro, tem uma nascente de água.
para nós ela é sagrada, porque é lá que a gente faz o batismo das nossas crianças, né? O batismo indígena. Então, é interessante que a gente vê, né, de uma forma diferente os lugares quando a gente olha por essa ótica. Manifestações religiosas, então, é a expressão da religiosidade na sociedade, composta por um conjunto de elementos, símbolos que nós já vimos, ritos, espaços, territórios e também pelas lideranças religiosas. Essas são as manifestações religiosas, elas compõem tudo isso que nós já falamos. Inclusive liderança religiosa, que são pessoas incumbidas da prestação de serviços religiosos, sacerdotes, líderes, funcionários, guias, especialistas, outras designação que desempenham funções da difusão da crença e das doutrinas, da organização dos ritos, interpretação de textos, narrativas, transmissão de práticas, símbolos. Os líderes exercem uma função pública e seus atos e orientações podem repercutir sobre outras esferas da sociedade, como economia, política, cultura, educação. Então veja, tudo isso são manifestações religiosas. Inclusive o líder é uma manifestação religiosa. Que do contrário, a religião seria apenas uma teoria. Mas quando a religião ganha líderes, ela está sendo manifestada na forma de vivência. Quando ela ganha um espaço, um território, ela está sendo manifestada geograficamente, né? Quando ela ganha um símbolo, né, e símbolos, ela está sendo manifestada nas coisas, né? Quando ela ganha rito, ela está sendo manifestada em como as pessoas fazem algo, ok? Então, isso tudo são manifestações religiosas, ok? São coisas da vida real, da vida palpável, que representam, que apresentam para nós aquilo que é crença, aquilo que é sagrado para uma determinada religião, ok? Por exemplo, eu posso não saber qual a religião de uma pessoa, mas daí ela passa na frente de uma igreja católica e ela faz o sinal da cruz. Ponto. Ali se manifestou a religião dela, publicamente, por meio de um rito. Ela tem aquele costume, né? Aquele ritual, né? De quando ela passa ali, ela faz isso e é um símbolo que ela está fazendo, que é o símbolo da cruz, ok? Que representa a fé dela, de que Jesus, né, morreu na cruz e ressuscitou por ela. Mitos, aqui nós temos então, mitos que representam a tentativa de explicar como e por que a vida, a natureza, o cosmos foram criados. Apresentam histórias dos deuses ou heróis divinos, relatando por meio de uma linguagem rica em simbolismos acontecimentos dos quais as divindades agem ou se manifestam. O mito é um texto que estabelece uma relação entre a imanência, a nossa existência concreta, e a transcendência, o caráter simbólico dos eventos. Ao relatar o acontecimento, o mito situa-se em um determinado tempo, lugar e frequentemente apresenta-se como uma história verdadeira, repleta de elementos enigmáticos. Então, o mito não necessariamente é uma coisa inventada. Há uma ideia errada de que mito é algo fantasioso, mas não necessariamente. Para quem crê, ele é verdade. Mas não só isso. Todo mito, de alguma forma, parece que parte de alguma verdade. E há mitos que são extremamente verdadeiros, que você pode, né, observando eles, estudando eles, inclusive cientificamente, chegar à conclusão de que eles de fato aconteceram. A discussão não é se o mito é verdadeiro ou não, a ciência da religião não vai discutir isso, porque isso tem a ver com a fé de cada um, com cada doutrina, mas ela coloca todos em base igual, ok? No sentido de que todas essas narrativas sagradas que são importantes e que têm a ver com a fundação das coisas são considerados mitos, ok? Não que sejam falsos ou verdadeiros. Isso vai depender de cada caso, de cada religião, e vai ser quem vai dar esse credo, essa crença de verdade ou não, é cada indivíduo, porque a ciência nem tem como analisar eles, ok? Estão longe temporalmente, não é possível chegar-se a eles, ok? Aí nós temos divindades, que são seres, energias que transcendem, então são transcendentes o materialismo do mundo, são representados de diversas maneiras, são os deuses, as forças, enfim, né? Nós temos crenças, que são ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada religião. Então, a crença é tudo que uma religião acredita, crê, tudo no que as pessoas colocam fé, né?
São respostas teológicas aos enigmas da vida e da morte, né, que se manifestam nas práticas rituais. Nós temos narrativas religiosas, são preservadas e passadas de geração em geração pela oralidade, ok? Essas narrativas, então, elas foram passando de pai para filho, para neto e tal. Algumas religiões, né, algumas culturas, né, vão transformar esse conteúdo em texto escrito. Como é, por exemplo, o que nós temos na Bíblia Sagrada, é o que nós temos no Bhagavad Gita, é o que nós temos no Alcorão, né? É a tradição religiosa escrita. Ela primeiro foi narrada e depois foi escrita. Nós temos as doutrinas religiosas, elas são princípios e valores, né, que balizam uma determinada religião, reúnem afirmações, dogmas e verdades que procuram atribuir sentido e finalidade à existência. Ela diz o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado, e orienta as formas de relacionamento com as divindades e com a natureza. Nós temos também ideias de imortalidade. A BNCC vai trazer isso como conteúdo também de ensino religioso, né? São basicamente 4 ideias diferentes que existem no mundo: ancestralidade, reencarnação, ressurreição e transmigração, entre outras. São norteadoras do sentido da vida dos seus seguidores, né? Cada uma crê de uma forma diferente, né, de como é a vida após a morte, ok? Nós vamos ter um curso, uma disciplina específica de práticas pedagógicas em ensino religioso, onde então nós vamos ter alguns tópicos de como trabalhar isso, por exemplo, tá? Elas são norteadoras, né? E essas informações oferecem aos sujeitos referenciais tanto para a vida terrena quanto para o pós-morte, cuja finalidade é direcionar condutas individuais e sociais. Bom, então se eu creio que a reencarnação, eu vou viver desse jeito, porque eu sei que depois desta vida eu vou reencarnar, ou de uma forma melhor ou pior, eu vou ter um karma, um dharma, enfim, há várias formas de ver isso. Códigos éticos e morais, eles definem o que é certo ou errado, ok? Permitido ou proibido, esses princípios éticos e morais atuam como balizadores do comportamento, tanto nos rituais como na vida social. Toda religião tem seus códigos éticos e morais. É o que pode e o que não pode, ok? Filosofias de vida. Aqui, então, elas ancoram-se em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso. Esse termo, pessoal, filosofias de vida, é o que a BNCC coloca para pessoas que vivem, digamos, uma vida não dirigida por uma religião. É o que nós chamamos de ateus, agnósticos ou sem religião. São pessoas que pautam a sua vida em filosofias que não são de origem religiosa, ok? Podem sim ter e têm seus códigos éticos e morais, têm seus valores, têm suas crenças, mas não necessariamente conectadas a uma religião. Esses conceitos todos que nós falamos são balizas para a aula de ensino religioso e que no decorrer das etapas do ensino fundamental são estudados progressivamente. Então eles vão ser aprofundados. No primeiro ano você já estuda vários desses conceitos, mas lá no 9º ano eles vão voltar. Só que eles são totalmente diferentes porque o aluno já está em outro degrau de desenvolvimento, ok? O que eu desejo? Eu desejo, né, e o desejo da legislação é que você possa compreender tudo isso e você venha a se tornar um professor que faz uso correto desses conceitos, que traz eles para a sala de aula e que auxilia os alunos a compreender o universo religioso a partir de uma visão científica, a partir de uma visão plural, ampla, né, para que eles possam entender que as religiões se manifestam de forma distinta, diferente, em diferentes tradições, mas ela tem muitos elementos em comum.